Olá, investidores, tudo bem? Me chamo Lucas Wagner, consultor financeiro de investimentos credenciado, e eu venho aqui para trazer a vocês um vídeo que pode ser um pouco polêmico, ou bastante também, que são as verdades e mentiras sobre os FIIs, né, que são os fundos imobiliários. Esse vídeo eu trouxe porque eu já trabalhei muito com fundo imobiliário, hoje em dia trabalho de forma independente, mas já trabalhei também como especialista em fundos imobiliários, a minha especialidade dentro dos investimentos, inclusive a parte imobiliária justamente, dos FIIs. Então eu acho que eu estou um pouco no meu lugar de fala aqui para comentar sobre isso e trazer alguma elucidação, né, para trazer um pouco de esclarecimento sobre algumas coisas que são faladas sobre fundos imobiliários. Lembrando que, como eu sempre digo, não existe melhor nem pior investimento, existe o melhor ou pior investimento para uma situação ou necessidade e objetivo específico, mas aqui, quando a gente fala de FIIs, muita gente tenta minorizar eles com argumentos como rendimento de renda fixa com volatilidade de renda variável e derivados disso, que não é verdade, eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, ok? Então, antes da gente começar só, e gostando de avisar duas coisas, a primeira é que vão ter partes aqui que vão ser um pouquinho mais técnicas, tá? Mas eu vou tentar sempre deixar bem inclusivo, para todo mundo poder entender. E a segunda é que, como eu sempre digo, nenhuma informação contida neste vídeo e material se trata de uma recomendação ou indicação de investimento. Se trata de uso único, exclusivo e somente didático. Possui apenas fins educacionais, visando tão somente ensinar o interessado nele, ok? Iniciando aqui pela primeira afirmação, e é a que eu mais ouço também, que é a famosa: fundo imobiliário tem rentabilidade de renda fixa e é volátil como renda variável, que também pode ser traduzido em e os FIIs não batem o CDI. E aí sim, muito se fala sobre os FIIs e mesmo sobre ações não superarem o CDI por serem comparados de forma extremamente generalista, né, por meio do índice deles. Então, por exemplo, quando muitas vezes a pessoa vai comparar ações com outro índice, ela pega o Ibovespa, ou o Ibov, né? E no caso dos fundos imobiliários, o equivalente é o IFIX, né? Que são, tanto o Ibov quanto o IFIX, são os indicadores das empresas e fundos imobiliários mais líquidos do mercado, né? O IFIX para fundos e a Ibovespa para as ações. Só que o ponto é, nenhum dos índices mede qualidade de nada, é só negociação. Então, se muitos fundos estão sendo comprados, esses fundos vão estar no IFIX em ótimas colocações, enquanto que no Ibovespa o mesmo acontece. Mas percebe como comprar ou vender não é uma medição de qualidade? Se umas pessoas compram muito um fundo imobiliário, isso não me diz se ele é bom ou não. Eu tenho que analisar ele. E não temos indicador que diga isso nos fundos imobiliários, em específico. Nenhum grande o suficiente, claro. E aí o que acontece? Muitas pessoas usam o IFIX e falam: não bateu o CDI nesse período de tempo, logo é ruim. Você não pode usar o IFIX, assim como nas empresas você não pode usar o Ibovespa. Porque não são índices de qualidade, são índices ruins, com todo respeito. Mas você precisa utilizar justamente uma carteira de fundos imobiliários teórica, né? Falar: a minha carteira de fundos seria assim. E aí você faz o que a gente chama de backtracking. Você pega ela e fala: se eu tivesse começado ela em 2018, por exemplo, 2016, 2017, qual seria a minha rentabilidade agora, de lá para cá? Como teria sido? E aí você faz isso simulando em algum site, em algum software que você tem acesso, né? Claro. E aí o que acontece? Você pode ou fazer isso ou pegar justamente o fundo imobiliário em específico que você está analisando, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou dar exemplo de fundos imobiliários e suas rentabilidades comparada com o CDI e o IPCA também, ok? Então aqui, como eu disse, o IFIX é o principal índice que considera só liquidez em bolsa, então se importa apenas com os fundos mais negociados, independente da qualidade. E para analisar corretamente os fundos imobiliários nessa comparação, é preciso escolher aqueles que já foram avaliados e tiveram a qualidade constatada. Então, eu analisei esse fundo, ele é bom, cheguei na conclusão de que ele é bom, analisei ele inteiro. Então, ok, agora eu vou ver a rentabilidade. Em vez de a gente só utilizar um índice bem generalista, que o único critério é a liquidez, né? Um aspecto que não reflete necessariamente a qualidade dele. Aqui eu peguei um período que é do IPO até 31/12 de 2025. Eu tô gravando esse vídeo em 2026. Então, pra gente comparar, né, com anos fechados, até anos fechados ali, peguei aqui, ó. A gente pegou HGLG11, que é um fundo de logística, ok? Como vocês podem ver, nesses anos todos, aqui nesses 14 anos, né, praticamente. 14 não, né, 15 anos, perdão. Não, 14 tá certo, 14 anos. Esses 14 anos, de 2011 a 2025, ele já teve o rendimento de retorno acumulado 443,75%, enquanto o CDI foi 293,44%. A fonte desse gráfico e dos outros que eu vou mostrar aqui é da Com Dinheiro, tá? É um site pago
justamente com a finalidade de fazer esse tipo de simulação também. E aí, o retorno acumulado, o que ele é? Ele é nada mais do que a variação da cota, ou seja, o quanto a cota aumentou e diminuiu ao longo do tempo, somado dos rendimentos que ele distribuiu todo mês, ok? Então, basicamente, se a gente unir os dois, que é a rentabilidade que você tem que analisar num fundo imobiliário, você tem que ele foi muito superior ao CDI e ao IPCA também, como dá para ver aqui, né? Pegando, por exemplo, o BTLG, outro fundo de logística. A gente vê que, beleza, ele teve sim um período um pouco conturbado aqui, 2016 a 2020, mas mesmo assim ele conseguiu superar o CDI e superou por um tempo, continuou superando até batê-lo já de forma consistente ali em 339,07%, enquanto o CDI ficou em 316,38%. Aqui pegando o HGRU, Fundo de Renda Urbana, também conhecido como Fundo de Varejo. Olha só, todos esses são fundos de tijolo, eu não estou nem falando de fundo de papel, porque fundo de papel naturalmente vai acompanhar muitas vezes. Mas o ponto aqui é justamente os fundos de tijolo, que é a dúvida que o pessoal muito tem. Então aqui, ó, 113,73%, enquanto o CDI rendeu 87,88%, ok? Aqui, pegar um exemplo de um fundo, porque não é todo fundo que bate consistentemente e sempre vai acabar tendo CDI também. Olha só. HGRE11, um fundo de lajes corporativos, que é um segmento que sofre bastante e tem sofrido muito, justamente porque ele tem uma variação maior quando acontece uma crise macroeconômica ou uma crise nacional. Então, quando acontece algum problema, como foi nosso exemplo, a pandemia, em 2021, acontece que ele vai sofrer mais que muitos outros, vai sofrer primeiro. Então aconteceu justamente isso. Vocês conseguem ver, e mesmo com esse período, olha só, 2020 até 2022, ele se manteve acima do CDI. Claro que aqui ele está basicamente a mesma coisa, em miúdos, né? Claro. Mas ele já bateu o CDI por muito tempo de forma consistente. Olha só aqui a diferença dele, né? Então vocês percebem como justamente ele conseguiu bater. É aquilo, o CDI é um indicador de renda fixa. E quando a gente pega um fundo imobiliário, a gente está falando de renda variável. Então, não é uma coisa que tu consegue fazer uma análise de 1 para 1 exatamente. Mas, se você quiser pegar uma análise bruta, que é basicamente isso aqui, eu peguei o gráfico do CDI, peguei o gráfico do fundo imobiliário e do IPCA e coloquei lado a lado tudo junto, no período de tempo desde que o fundo imobiliário nasceu, a gente percebe como, sim, eles batem o CDI. Exemplo aqui do HGRU, do BTLG, do HGLG e do HGRE. E poderia dar exemplo de muitos outros fundos. Continuando, quando a gente fala, os fundos imobiliários não crescem, eu vou chamar só de FIIs a partir de agora, tá? Os FIIs não crescem naturalmente como as empresas, porque as empresas pegam o lucro e reinvestem nelas mesmas. O fundo imobiliário não faz isso. Isso é tudo um esquema Ponzi, né? O famoso esquema de pirâmide, não sei o quê. Para quem não sabe, gente, os fundos imobiliários são obrigados por lei, pela lei que criou eles, inclusive, a distribuir 95% de todos os seus lucros de reforma no regime de caixa, ou seja, todo o lucro que de fato está entrando no fundo tem que ser distribuído 95% dele semestralmente aos cotistas. Lucas, mas os fundos imobiliários pagam mensalmente, meus fundos me pagam mensalmente. Como assim de forma semestral? Pela lei, ele é obrigado a te pagar de forma semestral. Se ele quiser te pagar todo mês, ele pode, desde que no final do semestre fecha os 95%. Por isso, muitas vezes você vê, na grande maioria dos casos, os fundos pagando de forma parcelada. Por exemplo, todo mês é 0,90 centavos que ele paga, e aí no final do semestre ele te paga mais, porque ele tem que fechar os 95% de lucro no regime de caixa de forma semestral. Regime de caixa é um regime onde tu relata na contabilidade conforme o dinheiro entra ou sai de fato do fundo ou da empresa. Então, basicamente, é assim que funciona. A lei obriga que ele distribua o lucro, ele não tem como reinvestir, além desses 5% que sobra para ele. E que muitas vezes é usado para fazer uma coisa que eu já vou comentar. Como é que ele vai crescer, então? Como é que o fundo imobiliário cresce? Ele tem duas opções. Ou ele faz alavancagem, né? Onde ele emite ali um CRI, ele, em bom português, se financia, se endivida e assim amplia o seu patrimônio, ou realiza a chamada reciclagem de portfólio. Que no caso a reciclagem de portfólio é, ele vende um imóvel que ele já tem, que não faz mais sentido com o portfólio de imóveis dele, e aí ele com esse dinheiro da venda compra outro. E aí ele consegue, sem ter que se endividar, ou sem ter que se endividar muitas vezes, adquirir novos imóveis para o fundo.
E, gente, a alavancagem não é algo ruim, nem para empresas, nem para fundos. O problema é a alavancagem descontrolada. Isso sim é ruim. Agora, a alavancagem por si só não é algo ruim. Muitas empresas tomam dívida, assim como muitos fundos também tomam. Não é necessariamente algo ruim. O problema é a falta da boa gestão da alavancagem. E a segunda forma é a emissão de novas cotas. Então, o fundo emite novas cotas aos investidores, e com esses recursos que ele captou, com o dinheiro que ele recebeu por vender as novas cotas, ele compra novos imóveis. No prospecto definitivo da emissão, pode ter uma lista que a gente chama de pipeline dos imóveis que o fundo vai adquirir com esse valor que ele arrecadou. E é basicamente assim. Você não tem como crescer um fundo só com o lucro dele, quando todo o lucro que fica para ele é 5%. E que muitas vezes ele utiliza para ir pagando aos poucos essa alavancagem aqui. Ele usa muitas vezes para isso, para deixar no caixa dele, para ir pagando as parcelas e os juros dessa alavancagem aos poucos. Desse CRI que ele vai usar para financiar o próximo ou os próximos imóveis. Então é justamente para isso que serve o 5%. Ou seja, as emissões de fundos imobiliários não configuram um esquema de pirâmide, já que a emissão de ações ou cotas é uma prática que já é consolidada no mercado. Ações também emitem novas ações. Desculpa, empresas também emitem novas ações na bolsa. Então se trata de uma das formas legítimas que o fundo possui para crescer, assim como em conformidade com a sua natureza e com a legislação que eles foram criados. A lei obriga que seja 95% a ser distribuído do lucro, então só sobra 5%. Não tem muito o que fazer. É a forma que o fundo tem para poder crescer. E é uma forma totalmente legítima e que, inclusive, empresas também utilizam. Então, não faz sentido nenhum dizer que isso é um esquema de pirâmide. Não faz sentido. Além do mais, eles podem utilizar também da alavancagem e pagar essa alavancagem aos poucos com os 5% que é reservado do lucro deles. Também é uma forma totalmente legítima e tranquila deles conseguirem estar adquirindo novos imóveis. Indo agora para o próximo tópico, emissão de FIIs é furada. Muitas vezes as pessoas falam isso no estilo de que, nossa, o fundo está emitindo novas cotas, vamos supor que a cota mercado é R$110 e estão emitindo as novas cotas a 115. Pô, a pessoa vai pagar mais caro, ali é R$5 mais caro por cota, só para adquirir na emissão e ajudar o fundo a se financiar. Mas aí não faz sentido para o investidor, é furada. Ninguém vai entrar numa emissão de fundo imobiliário onde ele tem que pagar mais caro na emissão do que só comprar na bolsa. E aí é que tá, esse é o ponto. A pessoa acha que só existe pessoas físicas no mercado comprando fundo imobiliário. Embora sejam sim a maioria, em termos de volume, não é tanto o caso. Vamos aos fatos, né? Primeiro fato, embora o custo dessa pessoa física represente a maior parte dos investidores nos fundos imobiliários, aí não é o único. Empresas e outros fundos também estão dispostos a adquirir cotas. E o segundo fato, que esse é bem mais relevante, é que o pessoal vê muito como, como eu disse antes no primeiro fato, a emissão é só para o assessor ganhar a comissão dele recomendando para entrar na emissão para os clientes. Não, porque ninguém vai pagar esse preço mais caro. Pessoa física muitas vezes não faz sentido de fato a emissão. Agora, já tem um tempo que vem sendo feita uma prática cada vez mais comum nas emissões no mercado de fundos imobiliários tijolo. O que acontece, tá? A emissão de novas cotas acontece o fundo abre o prospecto definitivo, que é o documento que oficializa a emissão. Ele fala, gente, estou emitindo novas cotas, quem quer adquirir? E aí vem uma empresa ou vem outro fundo e faz um acordo do seguinte, eu te vendo esses imóveis que tu quer comprar, que são meus, te vendo, só que ao invés de receber em dinheiro, eu quero receber nessa emissão de novas cotas. Eu quero receber em cotas que tu está fazendo a emissão. Ou seja, o fundo imobiliário que está emitindo novas cotas acabou de adquirir imóveis, em bom português, imprimindo dinheiro. Porque ele vai pagar com as cotas da emissão, ele não vai pagar em dinheiro. Com isso, o que acontece? Ele não se endivida e as novas cotas vão ter novos donos. Não vão só ficar ali sem serem vendidas. Então, essa é uma prática que vem sendo muito adotada, ok? Para a emissão de novas cotas de fundos de tijolo. Essa é uma prática bastante positiva para o fundo e para os seus cotistas, porque ela dispensa o uso de alavancagem, sendo viabilizada apenas por meio da emissão, o que é muito eficiente e provavelmente a melhor forma atualmente de se adquirir imóveis que um fundo imobiliário possui. Outra coisa que muitas pessoas falam, geralmente são mais assessores de investimento muitas vezes, mas pessoas no geral falam isso, que é, eu preciso participar dessa emissão de novas cotas para não ter minha posição diluída.
O que é ter a posição diluída, para quem não sabe? Imagina que você comprou cotas de um fundo imobiliário. E agora você é dono de, por exemplo, 0,5%. Vamos inventar, né? Você, nesse exemplo, você é dono de 0,5% do fundo. Quando emite novas cotas, você concorda que agora tem mais cotas no mercado e mais pessoas compraram. E você, bom, colocamos que você não comprou. Agora você não tem 0,5%, você vai ter menos, porque tem mais cotas agora. Você vai ter, sei lá, 0,20%. E aí, qual que é a questão aqui? Essa afirmação sempre surge nas conversas sobre emissões de empresas ou emissões de fundos imobiliários. E a resposta para ambas é simples. Você não precisa participar das emissões porque não importa a sua posição no fundo para 99% das pessoas. O seu objetivo ao investir em fundos imobiliários é, além de receber os rendimentos mensais, diversificar e ampliar o seu patrimônio ao longo dos anos. A quantidade de cotas ou ações que você possui em relação ao total que aquele fundo tem, só é relevante para fins de poder tomar decisão dentro do fundo ou da empresa. Ou seja, se você tem, por exemplo, 0,005% das cotas, você já não possui qualquer influência nas decisões. Diminuir essa participação ou não, não altera em nada a sua carteira. Então, se você tinha ali, que nem eu dei no exemplo, 0,50% do fundo, você já não tinha poder de decisão nenhum, porque você não tem a maior parte das cotas. Você não tem uma cadeira na administração daquele fundo. Se esse 0,50% vira 0,20%, não muda nada para você, porque você não está investindo para tomar decisão dentro do fundo. Essa é a parte que é importante da gente saber, porque só a participação no fundo só importa para isso. Não tem mais nenhuma utilidade. Portanto, a chamada diluição da posição não é uma preocupação legítima. Na maioria das vezes, esse argumento é usado apenas como estratégia comercial para incentivar investidores a participarem da emissão. Então é muito comum que as corretoras falem: nossa, não seja diluído, participe dessa emissão. Algum assessor de investimentos, algum bancão diga isso. É muito comum que aconteça, mas de verdade, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Algumas emissões são vantajosas sim de você participar, mas não por causa disso. Nunca esse é o motivo. Vão ter outros motivos do porquê. O pipeline, né, que são os objetivos que o fundo quer ter com aquela emissão. É para adquirir algum imóvel X ou Y, que é um imóvel-chave para a nova estratégia que ele está colocando em prática, ou para melhorar ainda o portfólio dele a um novo nível, esse tipo de coisa. Sim, são motivos. A precificação dessa emissão está descontada, também pode ser um motivo junto disso que eu falei, mas a participação no fundo não é uma preocupação legítima e você não deveria se importar com isso. Claro que se você possui o que a gente chama de participação majoritária, ou seja, você manda nas decisões do fundo, o que boa parte dos investidores não possui, sim, isso importa, mas para a grande maioria de nós, não, de verdade, não importa. Indo agora para o penúltimo ponto, tá? A partir de agora, esse último ponto são um pouquinho mais técnicos, tá? Então, vai ser um pouco difícil de tornar isso palatável, mas eu vou tentar ao máximo fazer com que todo mundo consiga entender o que eu tô falando, ok? Então, o que é o looping da alavancagem que muita gente comenta? O looping da alavancagem nada mais é do que o seguinte: o fundo vai e se alavanca. Então, ele financia, ele faz um financiamento, no caso um CRI, né? O certificado de recebível imobiliário. Ele vai e faz o CRI para comprar X imóveis. Ok, ele compra esses imóveis e agora tem que pagar essa dívida com os juros depois. Ok. Para pagar essa dívida, ele emite novas cotas. Ele faz uma emissão de novas cotas. Ele vai receber dinheiro, porque as empresas, os fundos e os investidores estão comprando essas novas cotas e pagando ao fundo. O fundo vai pegar esse dinheiro todo, vai pagar a sua alavancagem, e aí com isso, agora que ele não tem que pagar mais a alavancagem ou tem que pagar muito pouco, ele começa a distribuir mais rendimentos. Ele começa a pegar e falar: ó, gente, aumentei o patamar da distribuição aqui, ó, agora eu tô pagando muito. O fundo fica desse jeito. Com isso, mais gente se interessa, né? O pessoal olha para quanto o fundo tá pagando, muita gente leiga olha para isso só e fala: nossa, vou investir nesse fundo. Elas viram cotistas do fundo, o fundo começa a se alavancar de novo, e agora que ele tem mais cotistas ainda, ele fala: ok, agora eu me alavanquei de novo, não sei se eu tenho como pagar, vou fazer uma nova emissão de novas cotas, para agora que eu tenho mais investidores, captar mais dinheiro, pagar essa alavancagem. Agora que eu paguei a alavancagem, eu vou começar a distribuir mais rendimento, e aí vai vir mais investidores, eu vou me alavancar de novo, e fica nesse looping o fundo imobiliário, ok? E de fato, eu vi pouquíssimos fundos acabarem fazendo isso. Eles sempre foram fundos que, eu não vou citar aqui, mas nunca foram bons.
Em termos de análise, sempre foram fundos ruins que fizeram isso. Nenhum fundo de qualidade de verdade fez algo assim. Já aconteceu de muitas vezes fundos fazerem alavancagem, onde eles tinham um plano, sim, de fazer o pagamento até certo ponto, e depois a ideia, né, tudo na base teórica, seria de fazer uma emissão de novas cotas para complementar o pagamento dos juros e das parcelas. Mas nunca foi de depender só da emissão, foi sempre de uma forma complementar. E o que eu quero dizer com isso? O pessoal muitas vezes fala, ai, nossa, os fundos fazem isso. Os fundos que não possuem qualidade fazem isso. Porque, como eu disse antes, a alavancagem por si só não é ruim, nem para empresas e nem para fundos. A alavancagem descontrolada é ruim. Esse loop da alavancagem, ele é ruim? Claro que é horrível. Mas o ponto é, fundos bons não o fazem. Fundos bons têm uma gestão de alavancagem boa o suficiente para emitirem novas cotas e depois pensarem na alavancagem. Ou só fazerem isso quando uma alavancagem já está tranquila. Quando aquele 5%, lembra que eu mencionei? Que 5% do lucro semestral fica com o fundo? Quando 5% é o suficiente para ir pagando a cada semestre. E aí a emissão de novas cotas é para aumentar o caixa, para dar um respiro, para conseguir adquirir mais imóveis. Muitas vezes, como eu disse, né, oferecendo as cotas no lugar de dinheiro e assim, de forma teórica, imprimindo dinheiro, entre aspas, né, para poder pagar esses imóveis novos que vão para o fundo. Então, como eu disse, a questão central está na gestão da alavancagem. Endividar-se pode ser benéfico ou prejudicial, a depender do cenário e do nível da alavancagem adotada. Quando o endividamento é conduzido ao ponto de depender de uma futura emissão bem-sucedida apenas para cumprir com essa obrigação, aí sim torna-se um risco. Ou seja, a partir do momento que você fica fazendo dívida e acha que é só emitir novas cotas e pronto, vai conseguir pagar essas dívidas, porque sempre vai dar certo a emissão, isso é ruim. Isso sim, é uma alavancagem mal feita. Agora, a alavancagem, como eu disse, nunca é só ruim ou só boa. Ela sempre tem de ser vista como contexto. Só ela sozinha não diz nada. Só ela sozinha nunca diz nada. Precisa sempre ver a capacidade de pagamento dessa alavancagem pelo fundo, ou se você está analisando uma empresa, pela empresa. Por fim, regime de caixa versus regime de competência. Novamente, eu vou tentar tornar a informação mais palatável possível para que todo mundo possa entender, ok? Mas ela é um pouco mais técnica, sim. É um pouquinho mais técnica de se entender. Então, o que é o regime de caixa e o regime de competência? Basicamente, são formas de fazer contabilidade das receitas e despesas do fundo e contabilidade no geral também. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma loja e você vende produtos, né? Sei lá, um supermercado. E aí você vende ali no seu mercado um produto para um cliente. Se esse cliente só vai pagar daqui a um mês, o que acontece? No regime de caixa, você só contabiliza quando o dinheiro entra ou sai. Então, se ele só vai te pagar mês que vem, você só vai ter receita com essa venda mês que vem, segundo o regime de caixa. Você não vai ter a receita dessa venda no mesmo mês que ela aconteceu. No regime de competência, não. A partir do momento que você tem uma comprovação de que aconteceu essa operação, aí sim você contabiliza. Então, por exemplo, você foi lá e emitiu a nota fiscal da venda. Show! Nesse momento, você já contabiliza como uma receita, porque vai ser pago daqui a um mês. Então, no regime de competência, já entra naquele mês a receita e vai entrar também justamente por ter a nota fiscal. No regime de caixa, não. Só no mês que vem, quando você efetivamente receber esse dinheiro e cair na conta bancária da empresa. E no fundo imobiliário acontece a mesma coisa. E qual que é o problema? Qual que é o dilema, né? Essa é uma diferença que é bem mais fácil de ver nos fundos de papel do que nos fundos de tijolo. Em ambos os casos, contudo, tem desafios contábeis, justamente porque os fundos estão obrigados a distribuir os seus rendimentos de forma no regime de caixa. Então, o fundo tem que usar o regime de caixa. Contudo, ele deixa passar muitas informações importantes. Só para vocês terem noção, contabilidade empresarial de empresas na bolsa e contabilidade de empresas no geral é feito por regime de competência. Toda ela é regime de competência, dificilmente é regime de caixa. Para dizer que nunca é regime de caixa, na verdade. Então sempre é por regime de competência, mas nos fundos não. Nos fundos é regime de caixa por causa justamente dessa parte de auferir o lucro semestralmente, além de outras questões também. Eles não são empresas, eles são fundos de investimento que são feitos de outra forma, são feitos no modelo de condomínio fechado, etc, etc. Então tem umas diferenças jurídicas que causam isso, ok? E aí qual que é a grande questão que o pessoal reclama? Justamente é que um exemplo de como essa divergência acaba alterando o resultado é que a correção monetária das dívidas, né, do CRI
que o fundo de tijolo faz, por exemplo, não entra como despesa no regime de caixa, mas afeta o resultado do fundo. Entende? Então você não vai conseguir ver na demonstração, porque a demonstração contábil só leva em conta o regime de caixa. Mas é um fator que está ali e está influenciando sim para o resultado, que vai ser justamente o quê? O lucro líquido do fundo. Vai ser o lucro depois de deduzir todas as despesas e todos os custos. Então, de fato, isso aí eu não estou negando. Isso é uma coisa que é meio chata assim nos fundos. A gente deveria ter uma amplitude maior, ou pelo menos, né, que houvesse uma comparação sempre, né? Por exemplo, uma DRE, que é o demonstrativo do qual você vê mais isso, a demonstrativo contábil que você mais vê isso, uma DRE com regime de competência e uma de caixa feita pelo fundo, ambas para o cotista conseguir enxergar melhor e para possíveis novos investidores também enxergarem de forma mais transparente. De fato, é uma limitação contábil nos fundos imobiliários. Na minha visão, é justamente isso. A contabilidade ela deveria ser feita integralmente pelo regime de caixa, principalmente nos fundos de papel, onde a diferença entre os regimes pode gerar confusão em relação a determinadas receitas, como no caso das amortizações, e para isso justamente ser evitado, você ter uma DRE por regime de competência e outra por regime de caixa. Você tem as demonstrações nas duas, porque aí você vai conseguir, enquanto cotista, ter maior clareza nisso. Mas do jeito que é feito hoje, é só para regime de caixa. Então, melhor que seja tudo para regime de caixa do que o fundo, por exemplo, querer mostrar só, no relatório gerencial ele vai e a DRE é para regime de competência, mas na prática ele está usando o regime de caixa. Isso causa mais confusão do que transparência muitas vezes. Então, no atual momento, é o que acontece, não tem muito para onde fugir. Isso de fato é uma limitação, isso aqui inclusive eu concordo que deveria ser mudado, mas acho difícil que aconteça. Então, essa é uma reclamação de fato super válida e justa, que eu não tenho muito o que discordar. Considerações finais, então. Como vocês viram, tem muitos pontos que não fazem sentido nenhum. Principalmente muitos pontos quanto à emissão de novas cotas, que é o que as pessoas muito reclamam da classe de investimentos que é os fundos imobiliários. E também, além disso, né, o que eu disse no começo do vídeo. Os fundos não batem o CDI. Os fundos eles têm rentabilidade de renda fixa e volatilidade de renda variável. Não é o caso. Já mostrei a vocês desmentir que não é isso que acontece. O problema do pessoal é que eles usam muito índices que não denotam qualidade, como o IFIX e o IBOV, por exemplo, para fazer essas análises. O IFIX no caso dos fundos imobiliários, claro. O IBOV aqui não tem nada a ver. Mas o importante é a gente conseguir entender por que isso faz ou não faz sentido e também entender que sim, tem, como eu mostrei ali no regime de caixa de competência, reclamações que são super justas e sim válidas, que fazem sentido serem levadas a sério e serem levadas à frente. Gostaria muito que mudasse isso, mas da forma como é atualmente, é a forma como a gente tem que entender e analisar no contexto de se faz sentido ou não para colocar na carteira um fundo imobiliário. E, de novo, todo esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Fundos imobiliários não são piores ou melhores que nenhum outro investimento. Eles são meramente utilizados para funções diferentes de outros, assim como outros são usados para outras funções. E por aí vai. Então, vocês precisam ter tudo isso em mente de que tem verdades e mentiras sobre fundos imobiliários que sim são verdade de fato e sim são mentiras de fato. Aqui, muitas vezes, não bate o CDI. Bate sim. Mas a emissão de fundo imobiliário é furada. Emissão de fundo imobiliário é uma técnica legítima para expansão do fundo e é a forma que não só empresas já fazem há muitos anos, como é a forma disponível dada a legislação que o fundo imobiliário foi criado. Então, já coloquei todos os pontos na mesa. Qualquer sugestão, qualquer reclamação, qualquer feedback, deixa aqui nos comentários. Vou adorar saber a sua opinião quanto a isso. E caso você tenha interesse em marcar uma reunião, em começar na consultoria, em ser cliente aqui da Wagner Consultoria Financeira e de Investimentos, só me mandar no WhatsApp, aqui nos comentários, ou então lá no Instagram, na minha DM, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, investidores!